e política que tanto contribuem para o nosso debate transparente sobre a saúde. Queria também anunciar que isso faz parte de um bloco de eventos que nós começamos com a história do SUS, né, do movimento sanitarista e a construção do próprio SUS a partir da Constituinte, e que damos continuidade agora elencando esta contradição existente entre público e privado, que é um debate bastante atual e definidor de políticas futuras públicas que a gente vai enfrentar como desafio da próxima conjuntura. Então, estamos tentando resgatar essas contradições a partir do artigo 196 e 199, muito bem estabelecido na Constituinte, que é o grande dilema que teremos que enfrentar daqui para frente. Com a palavra, Carlos, para dar o pontapé inicial de uma conversa que será não só uma palestra, mas um debate e conversa entre todos os presentes e aqueles que estão também nos assistindo via o Facebook, onde vamos acompanhar também as perguntas. Boa noite, Carlos. Com a palavra. Boa noite, Sebastião. Na sua pessoa, eu gostaria de agradecer o convite do Setorial Estadual de Saúde, Partido dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro. Queria, igualmente, agradecer a presença de todas e todos os companheiros nessa atividade de formação política. E, dentro desse tema sobre o público e o privado, eu vou conversar com vocês, em especial, sobre a relação do ponto de vista teórico e do ponto de vista histórico. Eu vou conversar com vocês da forma mais direta e informal possível, nesses dois planos, sobre a relação, em particular, do Estado brasileiro com o mercado de planos de saúde. Porque acredito que, ao fazer essa discussão, a partir desse enfoque, contribua para que a nossa militância possa entender o que eu vou chamar aqui de caráter crísico, do mercado, caso essa instância seja a instância responsável pela organização dos serviços de saúde. Em outras palavras, se organizado de maneira capitalista, o mercado de serviços de saúde, em particular o mercado de planos de saúde, que é um dos principais intermediadores do financiamento do acesso aos serviços de saúde, em particular da população economicamente ativa, a despeito do desemprego, seja no Estado, os funcionários públicos, seja no mercado, inclusive a nossa própria base social sindical. O principal recado, portanto, desse debate é que nós consigamos entender que, mesmo na era do capital financeiro, embora isso seja reproblematizado, uma vez que o Estado, na hegemonia do capital financeiro, no padrão de acumulação do neoliberalismo, a socialização do custo da reprodução da força de trabalho vai se dar também pelo mercado e pelos mecanismos de financiarização, mas devagar com a dor que o santo é de barro.
o principal recado dessa nossa conversa é que a militância petista se aproprie de como a luta pelo SUS universal, integral, estatal, público de qualidade, ela tem um potencial político de contestação da ordem burguesa, mais, a meu ver, de qualquer outra política pública. E se já não bastasse o fato, mesmo antes da pandemia, a saúde ser apresentada como o principal problema da população, ela é aquela experiência de que, do ponto de vista institucional, de 1988 para cá, é claro que isso muda um pouco com a ofensiva neoliberal e, sobretudo, neofascista, mas é aquela experiência mais bem-sucedida de capitalismo de Estado no Brasil, junto com a área de petróleo e gás, com a desmontagem do parque industrial estatal brasileiro do Collor para cá. Voltando à discussão das relações políticas e econômicas, primeiro no plano teórico, depois no plano histórico, que se desenvolvem entre o Estado e o mercado de planos de saúde. Em primeiro lugar, eu acho que a maneira mais fácil, né, mais concreta de nós percebermos que existe um imbricamento entre a dinâmica de acumulação capitalista do mercado de planos de saúde, mesmo na atual fase do capitalismo, como disse no início da nossa conversa, da dinâmica de acumulação capitalista desse mercado e o padrão de financiamento público é a existência dos subsídios. Então, o militante do PT, quando vê os nossos estudos no IPEA, que falam que os planos de saúde receberam em 2018 18 bilhões de reais, que daria para a gente potencializar a estratégia de saúde da família do SUS, daria para a gente melhorar a qualidade dos serviços de média complexidade. Daria para romper com a lógica imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, embora não seja só isso, que favorece o crescimento das OS. Nós temos que entender que esse subsídio que o Estado, indiretamente, destina às famílias, em particular localizadas no extrato superior de renda e mesmo aos empregadores, esse subsídio ele não cai do céu. Ele não é, digamos assim, nós não podemos naturalizar a existência desse subsídio imaginando que esse subsídio é dado pelo Estado, como foi, por exemplo, e eu não quero entrar aqui nesse debate, outras desonerações fiscais que o nosso próprio governo promoveu, sobretudo de 2011, 2012 para cá, até 2016, na verdade. Ou seja, esse subsídio, no caso da saúde, não é, Sebastião, uma desoneração fiscal qualquer. Ela tem uma razão econômica que é preciso ser compreendido por nós socialistas para que nós consigamos superar a organização pelo mercado dos serviços de saúde e consigamos, inclusive, avançar no nosso projeto socialista para outras áreas. E qual é, digamos assim, a característica econômica central nesse mercado, Tom, que faz com que ele prescinda de recursos públicos para que ele possa operar
de forma capitalista, atendendo à sua lógica de acumulação, à sua lógica de rentabilidade. Vamos lá, pessoal, vou repetir. Eu sugeri a vocês no início da aula que esse debate está público-privado, eu ia começar privilegiando a discussão, o debate no plano teórico histórico entre o mercado de planos de saúde, que é quem faz a intermediação de boa parte do financiamento do acesso da população economicamente ativa aos serviços privados de saúde, e o Estado. Sugeri a vocês que eu vou começar falando desse subsídio, ou seja, aquilo que o Estado deixa de arrecadar, ou seja, a renúncia fiscal, tecnicamente falando, os gastos tributários, para poder chamar a atenção de vocês o que é essa materialidade dos subsídios, na verdade, ela esconde. Ou seja, o que aparece enquanto subsídio, o que na essência está sendo escondido. O que nós precisamos revelar para entender a funcionalidade, essa relação estrutural que se dá entre o mercado de planos de saúde, o mercado, portanto, e o Estado, ou, se vocês preferirem, em algum grau de abstração entre o público e o privado. Posto isso, eu fiz a seguinte pergunta. Ora, se Carlos está sugerindo que existe uma relação estrutural entre a dinâmica de acumulação do mercado de planos de saúde e o padrão de financiamento público, qual é a característica econômica central desse mercado que faz com que ele prescinda de recursos públicos para funcionar de maneira satisfatória da ótica capitalista? Por que o setor saúde, para ele se organizar de maneira capitalista, para que ele não entre em crise, para que ele não tenha problemas de rentabilidade, Amaral, por que ele precisa de recurso público? Por que essa desoneração é uma desoneração diferente, por exemplo, do setor da linha branca do setor industrial de geladeira? Embora tenha diferenças e tenha unidades, obviamente. É um subsídio, está patrocinando ambas desonerações patrocinam o consumo privado de plano de saúde e de geladeira. Só que tem uma diferença. No caso da saúde, como a saúde é social e politicamente importante para o exercício de hegemonia, num plano mais abstrato do Estado burguês, num plano mais concreto do governo, da classe dirigente que está no governo, esse subsídio ele é fundamental. Sobretudo, se você não tem um modelo de proteção social à saúde público que, de fato, seja integral, universal, estatal. Mas, Carlos, você não falou ainda dessa característica, Carlos. Desembucha, meu irmão. Qual é, companheiro? Você falou de aparência e essência de subsídio. Que história é essa? Pessoal, mesmo hoje, com a telemática, mesmo com a telemedicina, o setor de serviços, o setor saúde, ele apresenta uma produtividade do trabalho abaixo das demais atividades econômicas. É claro que, para os capitalistas, ainda mais hoje, com essa oportunidade dada pelo avanço tecnológico, a tentativa é fazer com que a produtividade do trabalho, independente do debate que façamos sobre a qualidade da atenção à saúde, eu peço, digamos assim, um momento econômico com vocês aqui, antes da gente discutir a saúde
o conceito ampliado de saúde, tá certo? É um momento econômico. Eu estou fazendo uma abstração analítica para dialogar com vocês essa relação contraditória, mas que também elas têm uma reciprocidade entre Estado e mercado, em particular o mercado de planos de saúde. Ou seja, na medida em que ele apresenta baixa produtividade do trabalho, e uma produtividade do trabalho abaixo das demais atividades econômicas, a expectativa de lucro que esse mercado tem, tendo em vista os seus custos e preços crescentes, essa é a principal consequência de você incorporar tecnologia, de você incorporar força de trabalho no processo de trabalho médico ou processo de trabalho na área da saúde, com equipe multiprofissional, e você não aumentar a produtividade do trabalho. Você tem custo, você vai ter uma trajetória de custo e preço crescente nesse setor. Se isso é verdade, pessoal, do ponto de vista capitalista, Tom, isso significa que esse segmento vai entregar o quê? Vai entregar para a sociedade preços inacessíveis de um produto que é política e socialmente relevante para a dominação do Estado burguês, no sentido da integração das classes dominadas, embora isso mude na financiarização. E a gente teria que fazer aí, Sebastião, uma outra aula, porque não dá para dar aula sobre as transformações do Estado burguês na reprodução da força de trabalho antes de falar sobre como é que esse regime ele se dava, digamos assim, na era fordista. Fica muito, eu particularmente acho que fica muito difícil para que a militância possa chegar lá, porque na financiarização isso se complexifica. Tem unidade com essa linha de argumentação, mas tem diferenças. Voltando à vaca fria, vou repetir, pessoal. Por que a relação entre o mercado de planos de saúde e o padrão de financiamento público e o Estado, que se dá por meio dos subsídios, é sui generis? Porque o mercado de planos de saúde, dado a característica econômica central desses serviços, que é uma baixa produtividade do trabalho, tende a apresentar custos e preços crescentes. Se esses preços são inacessíveis e a prestação à saúde é fundamental para a reprodução da força de trabalho, o Estado se vê diante do dilema de subvencionar integralmente o custo da reprodução da força de trabalho, que é o caso, essa é uma abordagem marxista, que é o caso, digamos assim, das experiências do welfare, e seria, em tese, o caso do SUS, ou de subsidiar as atividades privadas organizadas nesse setor. E o Brasil, assim como os Estados Unidos e assim como a Austrália e menos como o Canadá, é assim, bipartido, paralelo. Então, você tem o SUS de um lado e você tem um mercado subsidiado. Se não bastasse o fato que esse mercado, a todo momento, nós podemos fazer essa discussão no debate, parasita o Sistema Único de Saúde, socializando seus custos. Então, a principal mensagem dessa aula, de certa maneira, já foi apresentada aqui, embora eu vá continuar na discussão. Ou seja, você tem a relação com um capital particular específico, que é o setor saúde. A certificação da saúde da força de trabalho, ou de parte dela, é fundamental para o capitalismo. Se isso for feito pelo mercado, o Estado subsidia, porque senão o mercado vai apresentar preços inacessíveis para a própria força de trabalho e, em parte, os empregadores garantirem esse provimento. E aí entram os subsídios, porque, na prática, significa que os subsídios, que seriam importantes para o SUS, que seriam importantes para as camadas populares e para as camadas médias do SUS, ou seja, na medida em que o Estado deixa de arrecadar, e
sabedores que o SUS é subfinanciado, então esses subsídios seriam fundamentais. Esses subsídios, na verdade, significa que as famílias, os trabalhadores, pagam um quanto para o plano de saúde, os empregadores uma menor parte, e o Estado também está contribuindo para o pagamento dos prêmios dos planos de saúde, patrocinando esse mercado. Bom, Carlos, entendi 30%, 40% da tua linha de argumentação. Beleza, a gente volta a discutir isso no debate. Carlos, você tem como demonstrar isso historicamente no Brasil? Você tem como demonstrar, Carlos, que no Brasil, de 68 para cá, mesmo com a emergência do SUS, houve uma relação do Estado com esse mercado que nos habilita a dizer, Hélio, que o mercado de planos de saúde foi criado pelo Estado? Vamos lá, pessoal. Se o Estado patrocinou por meio de subsídio esse mercado, em alguma medida ele se autonomizou historicamente. Ele ganhou musculatura. Ele tendeu a se concentrar, ele tendeu a se centralizar, ele agora pode se internacionalizar. Com o Estado, que é uma relação cada vez mais predatória, mas isso ajuda a taxa de rentabilidade dele, mas é claro que ele ganha musculatura. Então, se historicamente o Estado praticou, favoreceu a acumulação desse setor, a gente pode dizer que o Estado brasileiro ajudou a criar esse mercado desde 68. E começou fazendo isso, pessoal, abrindo mão daquilo que eu chamo de renúncia previdenciária. As empresas de medicina de grupo, lá atrás, aqueles empregadores que quisessem oferecer serviços privados por meio da medicina de grupo aos seus funcionários, a eles era permitido não contribuir, à época, para o INPS, que, por sua vez, já foi uma estratégia dos militares em 66, acabando, digamos assim, ou centralizando o conjunto de organizações do seguro que caracterizavam o seguro social no Brasil. Então, já desde 68, havia essa lógica, e um conjunto outro de incentivos governamentais foram dados. Taxas subsidiadas do BNDES. Ué, mas ora, por que isso não foi feito com o parque público do SUS? Fazendo que a experiência do National Health Service, no pós-guerra, de estatização do setor filantrópico, que hoje, na verdade, dialoga com a hegemonia mercantil e privada do sistema de saúde brasileiro, pudesse ter sido estatizada. A fundo perdido. Então, historicamente falando, pessoal, desde 68, seja a partir do FAS, da própria Caixa Econômica Federal, que financiou os primeiros hospitais privados da Mil, aí no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Então, no Brasil, essa tese que tem como base a teoria crítica, Sebastião, da economia política entre o mercado, né, de planos de saúde e o Estado, ela se comprova historicamente. E, curiosamente, depois do SUS, né, já na década de 80, esse mercado ele se consolida. Né? Em 90, com o Collor, ele dá um salto, vira um valor positivo na sociedade brasileira, apesar do SUS, ou dos segmentos integrados ao mercado formal de trabalho, se vocês preferirem. Ou seja, quando a economia no nosso governo cresceu, o número de beneficiários de plano de saúde cresceram.
quando, na verdade, a nossa estratégia seria, por meio da regulação dos planos, refrear o aumento dos preços dos planos de saúde para fazer com que esse recurso das famílias se voltasse para a melhoria do seu bem-estar por meio de consumo duráveis e não duráveis, ou bens culturais, que seja, livro, cinema, teatro. Eu não estou defendendo aqui um modelo de desenvolvimento baseado pelo consumo. Eu estou dizendo que foi essa a estratégia do welfare, numa perspectiva, digamos assim, né, keynesiana. No nosso caso, dado o tamanho da desigualdade, da pobreza, da violência e dos baixos níveis educacionais e culturais, esse avanço do ponto de vista da redução da desigualdade do acesso, né, e utilização dos serviços de saúde é a porta do socialismo. E o nosso partido ainda não compreendeu isso, apesar da pandemia que se instalou, né, no mundo. Não entende a centralidade da política de saúde para que a gente tenha um programa de governo onde as classes populares e as classes médias sejam contempladas com um programa público em torno do SUS. Então, vamos lá. Eu dei um pitaco na questão política estratégica, mas vamos voltar aqui para a aula, né? Tem uma relação econômica, ainda na era do capital financeiro, embora ela tenha se transformado, e a gente pode falar dessa transformação no debate, tá? Que eu estou terminando a minha apresentação. E essa relação faz com que os subsídios sejam, até hoje, fundamentais para o processo de acumulação, junto com a seleção da radicalização de riscos, tá certo? O mercado não quer ter um paciente de risco, porque a sua sinistralidade, o seu gasto é maior, tá certo? E a outra informação que eu estou dando é que existe uma série de evidências no plano da história da política de saúde que mostram que o Estado apoiou esse setor. Ou seja, não é um erro afirmarmos que o Estado brasileiro, de 68 para cá, por mais que, né, tenhamos passado por vários regimes diferentes, né, a ditadura civil-militar, a transição conservadora, né, governos do PSDB, governos do PT, o fato é que essa relação entre Estado e mercado fortaleceu o mercado e hoje, debaixo da austeridade fiscal, né, com um avanço do neofascismo, o nosso SUS está ameaçado. Então, a ideia dessa aula, no plano mais abstrato, teórico, é dar alguns elementos para a militância que a gente possa problematizar a linha adotada pelo nosso partido, né, seja no movimento de massa, seja na disputa institucional eleitoral. É isso, Sebastião. Estou à disposição da companheirada. Eu só te pediria que você explicasse um pouco melhor para quem não trabalha na área de plano de saúde essa relação prêmio-sinistro e ponto de equilíbrio. Pessoal, prêmio é quanto eu pago no meu plano de saúde mensal. Sinistro, em função do dano que eu tive, é quanto o plano de saúde vai pagar para os médicos, para os hospitais, para a indústria farmacêutica, para me atender. Se, do ponto de vista, é absolutamente individual, mas a estratégia dos planos de saúde é exatamente fazer um pool, né, para exatamente ter economia de escala e não haver esse problema que o Sebastião está sugerindo, de receita e despesa. Tá? No contexto daquela trajetória de custos e preços crescentes que eu disse a vocês. Tá? Ou seja, eu incorporo tecnologia, eu incorporo força de trabalho e o tempo necessário para a produção dos serviços de saúde não diminui, pelo contrário, aumenta. E isso, do ponto de vista capitalista, é extremamente problemático, porque você incorpora a tecnologia e expulsa a força de trabalho para produzir mais numa unidade de tempo menor, independente do grau de exploração da força de trabalho.
que é uma outra conversa, seja na saúde, seja na economia em geral. Então, o que o Sebastião tá falando é a gente sair um pouco desse plano, né, e olhar para a estratégia, digamos assim, do modelo de negócio dessas empresas. Né? Eu recebo tanto, eu recebo X e gasto Y. Se eu tiver Y maior do que X, se o meu gasto for maior do que aquilo que eu recebo, eu quebro. E o que eu estou dizendo a vocês aqui é que, do ponto de vista estrutural, né, se não tivesse subsídios, esse mercado ou as operadoras de planos de saúde quebrariam. Por isso é que elas são críticas do ponto de vista capitalista. E por que o Estado faz isso? O Estado faz isso porque saúde ainda é social e politicamente relevante, seja para o seu exercício de hegemonia, da hegemonia burguesa de maneira geral, seja pelo fato da necessidade mesmo de legitimidade política do governo de plantão. Então, o Sebastião está só chamando a atenção a necessidade de um equilíbrio atuarial entre aquilo que o plano de saúde gasta e vai gastar e aquilo que ele está recebendo no tempo presente. Mas eu não sei se é o caso de explorar, Sebastião, essa discussão do modelo de negócio aí dos planos de saúde. Mas... No modelo de negócio, era só para explicar o que é prêmio, o que é sinistro, para as pessoas entenderem, né? E o que é o ponto de equilíbrio sempre para esses que, na realidade, às vezes chamam de plano de seguro-saúde, deveria ser plano de seguro-doença, né? Porque é o conceito deles, né? O risco para eles é a doença. Mas vamos, gente. Alguém se habilita a fazer a primeira pergunta? Ou todo mundo entendeu tudo? Boa noite, Carlos. Bah. Vou falar com vocês. Participo do debate, o Regis, o Ministério da Saúde, estive dentro da Assembleia de Vereadores aqui no município. O áudio está péssimo, incompreensível. Oi, melhorou? Melhorou. Bom, parabenizar a você, aos debatedores, a você, Carlos, por essas belíssimas informações. E assim, eu gostaria de perguntar, Carlos, então, de sua aqui, Está péssimo o seu áudio. Alguém mais se habilita? Ele agora ficou sem som. Sim, voltei. A emenda 95, qual é o papel dela hoje na relação com o sistema privado do nosso município, do nosso país? Oi. Posso responder, Sebastião? Pode, Carlos. A gente vai tentar. Basicamente, o que acontece hoje, pessoal, de forma bem clara, né? De um lado, você tem um processo que os analistas de políticas de saúde, Fátima, Regis, vem chamando de desfinanciamento do SUS. Ou seja, antes, você até encontrava um quadro de subfinanciamento. Ou seja, dadas as necessidades de financiamento do SUS, no mínimo em torno de 6%, 7% do PIB, em linha, por exemplo, com a experiência inglesa, tá certo? Ou de outras experiências internacionais, de países que têm sistemas universais, e a gente só gasta 4%, hoje o que a gente observa é um desfinanciamento, ou seja, os 4% que já eram insuficientes, tá certo? Ele vem diminuindo, ou seja, de 2014 para cá, pessoal, o gasto público federal per capita em saúde, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, Fátima, ou seja, aquilo que o governo federal, dividido pela população, vem gastando, né, já descontada a inflação do período, vem diminuindo, quando, na verdade, Regis, deveria aumentar.
Então, Regis, esse é um movimento. É um movimento de sucateamento do SUS. Ora, Regis, se você sucateia o SUS, Regis, isso significa que você compele, você obriga as famílias, as trabalhadoras, os trabalhadores, como a saúde se trata de vida e morte, se trata de mitigação da dor, né? É uma necessidade humana básica. Isso significa que o orçamento, sobretudo das camadas populares com remédios, vai aumentar. Ou as famílias vão se endividar, ajudando a ciranda da financiarização. Isso significa que o mercado, uma vez que a procura, né, a falência do Estado faz com que a procura pelos bens e produtos produzidos pelo mercado na área aumentem, Regis. Então, esse segmento também ele se vê com mais liberdade de aumentar preço. Então, de um lado, você tem o desfinanciamento do SUS, sobretudo da emenda constitucional 95 para cá, Regis, e você tem um aumento do gasto das famílias, sobretudo das classes populares e das classes médias, com bens e serviços privados de saúde. E se não bastasse isso, Regis, você tem um movimento de mercantilização do SUS. Esse movimento de mercantilização do SUS, eu vou dar 2 exemplos que eu sei que vocês estão loucos para discutir. O novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde, que tem como pressuposto a focalização da APS, né? A ideia da cesta básica, e, portanto, a privatização do sistema pela base, ou seja, todo o sistema universal de saúde, Hélio, a pedra, né? A pedra fundamental da arquitetura de um sistema universal de saúde, né? Como o Gunnar, né? A professora Gunnar Azevedo, ex-presidente da Abrasco, que nos dá o prazer de estar aqui presente. Estou vendo aqui Solange também, companheira Solange Belchior, né? Sabe disso, né? A atenção primária em saúde é fundamental para o planejamento e organização de um sistema universal de saúde. Então, de um lado, como eu disse a você, de um lado, desfinanciamento, de outro, aumento dos gastos das famílias com bens e serviços privados por ser um bem de primeira necessidade, para falar um português mais direto. Tá? Mas, simultaneamente a isso, do ponto de vista institucional, você vê um movimento, né, uma vez que o SUS, né, o Estado está fraco, né, e o controle social, né, também está sendo atacado, né, agora, em particular, no neofascismo, né, o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, né, tem uma série de suas deliberações que não são atendidas. Você vê um avanço do mercado. O avanço do mercado ele se dá dentro do SUS, que eu denomino, pessoal, de mercantilização. Isso pode se dar, como eu ia dizendo, pelo financiamento, pelos novos modelos de financiamento da APS, como as organizações sociais, como, Regis, também com um movimento de desregulação do mercado de serviços de saúde. E aí isso tem 2 efeitos, Regis. O efeito de aumento de preço, né? Não se esquecendo, Regis, que aumento de preço, quando você não tem um SUS aqui, desculpa a expressão, mas é para facilitar o entendimento, para competir. Então, as famílias são obrigadas, são compelidas não só a ir ao mercado, mas ver parcelas crescentes do seu orçamento no consumo de bens e serviços privados de saúde. Então, você vê um aumento de preço e você vê uma captura das políticas de saúde pelo mercado. Então, nessa quadra histórica, o desafio da esquerda, o desafio do Partido dos Trabalhadores, para reverter esse cenário de privatização do sistema de saúde brasileiro e, em particular, de mercantilização do SUS, é gigantesco, Regis. E é por isso que esse debate sobre a compreensão da relação do Estado com o mercado é fundamental, porque o Hélio pode falar, então, Carlos, se os subsídios são fundamentais para incrementar os recursos do SUS, e se os subsídios são ainda hoje, na era do capital financeiro,
uma perna fundamental para a acumulação desses setores, no nosso programa tem que constar o fim desses subsídios, né, Carlos? Entenderam? Onde é que vai o debate teórico, político e estratégico? Então, Regis, resumindo, né, a saúde se encontra mais ou menos assim, um pouco pior do que eu estou te falando, por causa da pandemia, por causa dos 600 mil mortos, por conta da campanha genocida do Bolsonaro, ou muito pior, mas, do ponto de vista da tendência, infelizmente, a tendência é, hoje, com toda a legitimidade, Gunnar, com toda a legitimidade que o SUS ganhou, ele não ganhou um reforço efetivo do seu financiamento. O SUS, em 2020, teve seu orçamento majorado com créditos extraordinários e esse ano a mesma coisa. Ou seja, nós não tivemos força para, nesse processo, mudar a política de financiamento, ou seja, tudo bem que é trocar roda com carro andando, mas era deixar claro para a sociedade brasileira a importância do SUS e, nesse momento, pressionar o Congresso por uma mudança estrutural no financiamento do SUS, porque está mais do que claro a importância dele para a melhoria das condições de vida e saúde da população brasileira. Perdemos uma janela histórica fundamental nesse processo por um erro das nossas direções. Essa é a minha avaliação. É dura, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas por um erro de avaliação das nossas direções, nós não tivemos força para fazer com que o SUS ampliasse sua legitimidade junto às classes populares. Então, voltando, Regis, é essa basicamente a minha visão sobre os efeitos da EC em 95 sobre o sistema de saúde brasileiro. Valeu, meu amigo. Contemplado com vossa explanação. A gente continua no debate, deixa eu ouvir mais, depois a gente entra novamente. Mais alguém se candidata, ou senão vou te explorar um pouco mais para a linha de enriquecimento. Eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco, você citou muito rapidamente o modelo inglês, mas e nessa pandemia, eu acho que a gente tem um comparativo tão real, o que é o mercado nos Estados Unidos de saúde, totalmente privatizado, e que é o mercado que, de certa maneira, foi uma referência para a gente, que é o inglês. Né? Modelos também, na realidade, de intervenção na saúde. Se você puder... Olha, por acaso, essa semana o Globo noticiou que o governo neoliberal do Johnson aumentou os impostos para financiar o NHS. Agora, isso não significa que a situação do NHS, sobretudo da experiência, né, do trabalhismo neoliberal ou da terceira via, tenha privatizado, né, ao seu modo, né, ou mercantilizado, ou dado a possibilidade, sobretudo no campo hospitalar, tendo como fundo, como pressuposto ideológico a ideia da livre escolha, porque o financiamento do modelo inglês, o dinheiro segue o paciente, então, depois do atendimento da atenção primária, o paciente poderia escolher entre o setor público e o setor privado, que foi, na literatura, na verdade, teve como base uma leitura do Managed Competition, né, norte-americano, e na literatura anglo-saxã também foi reconhecida como modelo do quase-mercado. Né? E, na verdade, na minha leitura, Gunnar, já discutimos isso em 2020, se me lembro bem, nos documentos que produzimos juntos, Abrasco e Abres, eu fui presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, entre 16 e 18, que esse modelo era a fonte de inspiração do secretário especial de atenção primária, que entrou junto com o Mandetta. Ou seja, o pressuposto do ponto de vista organizacional dessa mudança do modelo de financiamento da atenção básica em saúde tem como pressuposto, a meu ver, continua tendo um modelo inglês, que significa, como eu disse, ou seja, o setor privado hospitalar brasileiro no interior do SUS, tá, pessoal? É que é muita informação, ele sempre foi, digamos assim, conveniado e contratado, né? Sobretudo as filantrópicas.
Então, se tinha uma pata pública ou estatal, Amaral, no interior do SUS, era a atenção primária em saúde. Como os planos de saúde cresceram e vem nesse mercado possibilidade de acumulação, Fátima, né? O Estado, porque está capturado, Regis, ele muda o modelo de financiamento para fazer com que boa parte das famílias, né, se dirijam ao mercado nesse novo filão que vem se apresentando ao mercado de serviços de saúde. Então, sobre o National Health Service, eu estou falando de uma experiência agora, ou seja, de um governo, né, que é um governo neoliberal, né, que, inclusive, né, assim como o Trump, né, dialoga com o populismo de direita, tá certo? Ou o neofascismo, se vocês preferirem, aumentou os impostos. Por que nosso partido não discutiu isso? Por que o SUS não fez parte do eixo das frentes populares, junto contra o Fora Bolsonaro, o Vacina Já e a outra bandeira... Me ajuda, Sebastião? Eram 3 bandeiras no início. Fora Bolsonaro, Vacina Já, depois veio a comida no prato, com o aumento da fome. Hã? Comida no prato. Por que o SUS não fez parte? Tão fundamental nesse momento, tão fundamental a questão da solidariedade que está presente no SUS, a questão da esfera pública que está presente no SUS, do ponto de vista simbólico, era fundamental que as frentes populares, Fátima, valorizassem no seu eixo de luta a defesa do Sistema Único de Saúde. Por que nossas direções não conseguiram isso? Eu acho que é falta de compreensão da centralidade da saúde para reverter a correlação de força na sociedade. E essa falta de compreensão política, a meu ver, ela decorre de uma falta de compreensão teórica. Daí a importância, a relevância, e parabenizo a iniciativa do Setorial Estadual de Saúde do PT do Rio de Janeiro, para que a gente tenha espaço de reflexão teórica, apesar de toda a crise que o país está atravessando. Nós temos que, infelizmente, companheirada, ter a grandeza nesse momento de trocar o pneu com o carro andando. Esse debate é fundamental, porque sem esse debate a gente não se esclarece para onde ir e como ir. A nossa intenção é essa, exatamente, Carlos, é qualificar o debate, é socializar conhecimento e cada vez mais socializar conhecimento crítico para exigir a crítica. Temos uma pergunta aqui da Micaela, por favor. Micaela, eu acho que eu já respondi anteriormente, tá? Mas a ideia da ADAPS, ela tem um complicador, porque ela é uma forma de você cotovelar a possibilidade de carreiras, né, de Estado, nacionais, né, que atenda a todas as categorias do SUS. Né? Além de tudo isso que eu falei da privatização da APS, né, tem também a ideia de rebaixamento do custo da força de trabalho por meio da contratação dos residentes. Por favor, não sou contra os residentes, nem que os residentes, tá certo, participem na sua carreira desse estágio. Eu estou dizendo só que, do ponto de vista, né, da organização do Estado e da política de austeridade fiscal, a ADAPS tem esses 2 mecanismos, se eu me recordo bem à época. Eu fiz uma imersão sobre esse debate lá em 2019, e depois da pandemia, infelizmente, eu tive que abrir mão de acompanhar essa discussão, mas, na minha opinião, Micaela, que fique claro aqui junto aos companheiros e às companheiras, né, o Partido dos Trabalhadores, e essa é a minha posição, Gunnar, não há mediação com relação a essa política de financiamento que foi dada pelo Mandetta, nem com o CONAS, nem com o CONASEMES, nem com o Conselho Nacional de Saúde. O Partido dos Trabalhadores deve defender a revogação de todo o aparato institucional que foi criado com essa política do novo financiamento, retomar os repasses per capita e rediscutir em novas bases, né,
retomando uma discussão histórica que começou com a regulamentação do artigo 35, retomando em novas bases essa discussão do financiamento da APS. O financiamento da APS, Fátima, vem diminuindo. Leiam os estudos do Rodrigo Benevides, meu colega Rodrigo Benevides, do IPEA. Nós temos que aumentar os recursos da atenção primária em saúde, fortalecer a estratégia da saúde da família, cuja orientação é exatamente de você fazer com que o médico passe mais tempo com o paciente e não aumente a produtividade do trabalho, como é a lógica do saúde na hora. Então, a posição do PT tem que ser clara contra 2497. Não temos que tergiversar. Você, Sebastião, que sempre fala isso sobre o entulho autoritário e tecnocrático e privatista do golpe parlamentar contra Dilma, se tem na área da saúde uma política que nós precisamos revogar, é essa, e a outra é a internacionalização do mercado de serviços, seja de plano de saúde, seja dos hospitais. Essa é outra medida imediata que nosso governo precisa tomar e precisa ter coragem para isso. Então, Micaela, minha posição em relação à DAPS é da nossa defesa ser pela extinção imediata dessa estrutura institucional que tem como pressuposto a focalização e a privatização da atenção primária em saúde no Brasil e, portanto, né, de destruir um cavalo de Troia, né, de destruir a pedra fundamental da arquitetura do SUS, que é a atenção primária em saúde. Mais alguém se candidata? Para variar, eu acho que vamos ter que pensar em convidar o Carlos, mais uma vez, até para dar desdobramento a várias questões que ele levanta e que precisam realmente de serem aprofundadas cada vez mais, não só no setorial, como no próprio partido, a partir até da discussão de quais são os setores estratégicos de um Estado democrático verdadeiramente participativo. Mas vamos lá, estou aguardando. Senão, a gente está chegando às 19 horas, eu acho que a gente completa... O Tom levantou a mãozinha aí. O Tom, naturalmente, por favor. Então, para a gente fazer aqui mais discussões, né? Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha desses planos de saúde populares, entre aspas. Qual a armadilha desses planos de saúde populares? E outra questão distinta dessa, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre as formas de gestão privatistas e como os setores da esquerda podem cair em armadilhas ao ser coniventes com ambos os temas. Essa pergunta do Tom é muito importante, porque tem a ver com a pergunta do Regis. O Regis perguntou, com a emenda constitucional 95, né, que, na verdade, fortalece a política neoliberal e depois, junto com o neofascismo, quais são as consequências sobre o SUS e sobre o sistema de saúde? E eu sugeri a vocês que há um desfinanciamento do SUS, um aumento dos gastos dos bens e serviços privados com saúde, das famílias, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Sugeri que há um movimento de captura da política de saúde pelo Estado, né? Há uma política de desregulação dos mercados. E aí, Tom, nessa dimensão da desregulação, uma das vitórias, digamos assim, Tom, do que foi o debate em torno da regulamentação dos planos, foi que o setor sanitarista, digamos assim, conseguiu, ao menos numa linha de resistência, né, ao projeto de regulamentação, dizer que o plano de saúde tinha que oferecer um mínimo que pudesse estar
é circunscrevendo as linhas de cuidado de eventuais, digamos assim, patologias, doenças dos indivíduos. Porque se o plano de saúde só cobrisse uma pequena parte, Hélio, só uma pequenininha parte, você ia pagar R$ 50 só para dor de cabeça, não digo, sei lá, só para um arranhão que você tivesse. Mas se esse arranhão que você tivesse pudesse levar a problemas mais graves. Então, Tom, procurando sair do tecnicismo, Tom, basicamente os planos populares eles seriam no sentido de você desregular a cobertura dos planos, sem ter esse mínimo, uma cobertura mínima do plano individual em saúde, é o rol de cobertura. Então, faria parte de um movimento de desregulamentação. E a contrapartida disso, Tom, é fazer com que esse mercado, na prática, parasite ainda mais o SUS. Porque o que vai acontecer, Fátima? Você cai no engodo de comprar um plano popular, porque é baratinho. Você, ouve na televisão que o plano é bom, mas você não vai no seu posto que pode dar conta da sua atenção, e esse posto cada vez, de fato, está cada vez mais sem recursos. Só que aí o plano de saúde, Fátima, ele não vai cobrir as suas verdadeiras necessidades de saúde. Você vai gastar aqueles R$ 50 durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando você tiver um problema de saúde sério, você vai ter que ir no SUS. Então, de um lado, Tom, isso refletiria um movimento de desregulamentação mais geral, que é você desregulamentar a cobertura definida pela ANS, e, por outro, a consequência básica é você fazer com que as famílias gastem mais recursos e o parasitismo desse mercado aumente em relação ao SUS, uma vez que ele vai socializar seus custos no meio do SUS. Ou seja, coisa que já acontece hoje, né? Você tem a figura do ressarcimento. A figura do ressarcimento, Amaral, é aquilo que o Estado é ressarcido da clientela da medicina privada, né, que vai no SUS, o SUS consegue registrar e os planos de saúde, as operadoras de saúde devolvem ao SUS. Tinha um contencioso constitucional em torno desse debate, mas isso foi superado pelo entendimento que isso, na verdade, seria um direito contratual do consumidor, independente, Hélio, né? Independente, Gunnar, da Carta Constitucional que garante o direito universal a todos, pelo SUS. Discussão que também precisamos fazer aqui, Sebastião, sobre os problemas dessa caracterização. Em relação, Tom, à questão das OS. Pessoal, a OS, na prática, é a captura da gestão do SUS pelo mercado. Independente dos problemas de corrupção, tá certo? Significa que nós vamos lutar por um aumento de recursos que eu estava reivindicando aqui para entregar a gestão do SUS do Rio de Janeiro, né, ou de São Paulo, ou de regiões metropolitanas na mão do mercado. Então, a primeira consequência, né, de você entronizar, né, de você elevar, né, as organizações sociais a instâncias que organizam e planejam os serviços públicos de saúde é você ter uma captura completa, né, por dentro, né, do SUS pelo mercado. A segunda coisa, eu acredito que, né, Solange, não sei se Solange continua no debate, é que as OS elas são sinônimos de precarização da força de trabalho em saúde. Além dos problemas, Sebastião, da precarização, isso significa, Hélio, uma perda de qualidade da atenção à saúde prestada à população, Hélio. Se você tem uma força de saúde, Hélio, Fátima, Tom, Regis, né, Amanda, né, Micaela, se você tem uma força de trabalho precarizada, naturalmente a qualidade desse serviço vai diminuir. Ou seja, né, são os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, né, o técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem, o fisioterapeuta que vai prestar atenção à sua saúde, né? É claro que isso tem a determinação social da saúde, conceito de saúde ampliada,
né? Nós não estamos discutindo isso hoje, tudo isso é verdade. Os problemas de saúde, né, acontecem por conta das relações desiguais do capitalismo. A gente não consegue discutir tudo, mas uma outra consequência das OS, né, eu falei a primeira, captura da gestão do SUS pelo mercado. A segunda, precarização, Tom, da força de trabalho em saúde. A terceira, que também converge, Fátima, para esse problema da qualidade, a fragmentação da organização das linhas de cuidados do SUS. Ou seja, você fragmenta, você tem OS, você tem administração direta, você fragmenta. Ou seja, isso já é complicado com o mercado tipicamente capitalista. Quando você coloca essas organizações no interior do SUS, tendo ela como organizadora do sistema, você tem uma fragmentação completa dos cuidados, aumentando os custos gerais do sistema, que eu não estou querendo entrar, inclusive, nesse debate. Por fim, a falta de controle e transparência dos recursos terceirizados, né? Que é o caso de corrupção explícita, que tem a ver com o ciclo político-eleitoral. Obviamente que essa questão, Tom, está ligado, né, a um quadro fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2000, só que em muitos casos, como o Fúncia nos lembra, né, isso, Gunnar, foi pretexto de certos governos nossos para implementar as OS. Então, a nossa tarefa aqui é mais complexa, pessoal. Eu acho que no caso da APS, eu acho que a gente tem condição e força de caminhar para uma extinção e fazer com que a gente dê um passo atrás no sentido de voltar para a transferência per capita, mas naturalmente sinalizando com os sujeitos, com os movimentos sociais, com os partidos políticos, né, uma discussão em torno do financiamento da atenção, da atenção privada em saúde. Mas no caso das OS e dos planos de saúde, essa discussão é mais complexa. No caso dos planos de saúde, né, pelo menos do meu ponto de vista, nós deveríamos caminhar no sentido da regulação dos planos empresariais de saúde. Eu acho que nós não temos força nem condição, sobretudo porque a nossa base social, o nosso próprio partido ainda não entendeu exatamente, né, a economia política desse setor. Imagina a nossa base social. Então, se a gente não tiver força nem na nossa base social, o caminho que eu particularmente discuto é um caminho mediado de regulamentação dos planos empresariais. No caso das OS, eu acho que em alguns casos é extinção, em alguns casos no médio prazo, né, superação dessas unidades em prol do fortalecimento das unidades da administração pública direta, né? E do ponto de vista mais geral, eu acho que a gente tem que pensar, infelizmente, Sebastião, num corpo regulatório para esse segmento. Ou seja, a gente acreditar que fazer esse processo de regulação significa institucionalizar esse segmento é verdade em parte, mas o nosso pressuposto é regular para superá-lo. Então, é um debate complexo, porque pressupõe uma reforma pública do Estado na linha diametralmente oposta daquela que foi encetada pelo Bresser em 95 e a fórceps, a mão de ferro, com a reforma administrativa, está sendo agora também encaminhada pelo governo Bolsonaro. Então, Tom, você colocou, sobretudo na questão das OS, um ponto que o nosso partido precisa discutir, porque nós temos que ter uma estratégia clara em relação às OS, porque ela, hoje, tão ou mais do que o mercado tipicamente capitalista, é o principal cavalo de Troia do SUS, junto com esse financiamento das APS, o novo financiamento privatista da APS. Carlos. Regis. Oi, Regis. Ô, Carlos, fale um pouco sobre essa questão das policlínicas. A gente tem visto, assim, no nosso governo principalmente, comentado muito essa questão das ofertas de alta complexidade nas policlínicas. Isso favorece o SUS, isso favorece o trabalho ofertado à população, de modo geral, aquela mais carente. Como você vê essa situação das criações das policlínicas? Policlínica é o saúde na hora, né, pessoal? É isso, Gunnar?
do saúde na hora que você está falando, Regis? Eu não sei exatamente o que você está se referindo. Aqui na nossa região, por exemplo, foi criadas policlínicas regionais, entendeu? E assim... Mas fora de contexto é difícil, Regis. Eu particularmente... Oi. Carlos, seu som. Do ponto de vista da média complexidade, eu acho que as policlínicas elas são um contraponto importantíssimo, né, ao mercado de planos de saúde no que se refere aos exames de média complexidade, a consulta dos especialistas e as cirurgias de baixa complexidade. Então, mas isso é muito abstrato. Eu não sei, quando você fala policlínica, assim eu não sei te responder. Tem que entender o contexto para saber se é uma boa ou não. Deixa eu explicar. Se for uma policlínica do SUS, embora não há consenso em relação a isso, né? Eu, particularmente, por conta desse meu lado de economista e por entender a lógica de acumulação do mercado de planos, eu acho que toda a lógica da reforma sanitária, que de alguma forma está plasmada no SUS, para a gente ganhar força, alguns elementos a gente precisa mediar. Um desses é a questão do que eu chamo de policlínicas na média complexidade, que não tem nada a ver com... OAS... Não, nada a ver com essa, não tem nada a ver, isso é do Estado. Tranquilo. É contraponto, Carlos, que a gente não tem nada a ver com oh, meu Deus, não tem nada a ver com UPA e não tem nada a ver com posto de saúde. Tá? Então, assim, quando você fala policlínica, aí, Regis, fica difícil. Eu não sei, assim, fora do contexto, eu não sei dizer. Bom, temos mais uma inscrição, é o Tom. Tom, por favor. Oi, gente. Abusando aqui da presença do companheiro Carlos. Carlos, mais uma questão que me veio na cabeça. O que você vê da relação entre as entidades filantrópicas e o setor público? Você acha que nessa relação pode haver desvios ou acha que essa é uma relação tranquila? Tom, a minha leitura é que o mercado hoje tem hegemonia, tá? Apesar do SUS, tem hegemonia suficiente para polarizar a sua lógica. Imagine, se tem condição de polarizar a sua lógica no SUS puro sangue, imagine nas filantrópicas. Então, esse terceiro setor, Tom, que poderia estar funcionando como um abraço, historicamente falando, né? Historicamente falando, porque tem que entender a constituição do SUS, as filantrópicas antes do SUS, né? Historicamente falando, aquilo que poderia ser um braço naquela linha da 80-80, né? De que fosse complementar, na verdade, hoje, as filantrópicas, a meu ver, jogam contra o nosso projeto SUS. Tom, os subsídios fiscais hoje destinados às filantrópicas, Tom, são assustadores. Vem crescendo a um ritmo maior do que o subsídio destinado aos planos de saúde. Vocês não podem se esquecer, pessoal, que esses subsídios, desculpa aí o termo econômico, eles são destinados à demanda e à oferta. Então, de um lado, eles subsidiam as famílias, os empregadores, indiretamente subsidiando, sobretudo, plano de saúde, hospital e profissional de saúde, tá? Quando você vai lá no médico, se você faz a declaração completa no IR, você pode abater, tá certo? Da sua base de cálculo, você pode abater aquilo que vai incidir a sua alíquota média efetiva, tá certo? Do seu imposto de renda, tá? Mas tem também, Tom, os subsídios à oferta, Tom. Então, você tem subsídio à indústria farmacêutica e você tem subsídio aos hospitais filantrópicos. Então, na minha opinião, quando a gente fala, Tom, que o nosso programa tem que ser um programa reformista, Tom, reformista, tendo como pressuposto
o entendimento da política de saúde como uma política que é fundamental para garantir as reformas estruturais em direção ao socialismo no Brasil. Tá? Mas é reformista. Eu entendo que os hospitais filantrópicos precisam ser regulados, Tom. Para começar, o setor hospitalar brasileiro ele foi internacionalizado, infelizmente, no nosso governo, sem ao menos ser regulado, Tom. No caso do mercado de planos de saúde, Tom, não estou alisando, por favor, não estou alisando. Quando houve a internacionalização, Sebastião, pelo menos veio uma regulamentação capenga, mas pelo menos veio. É claro que já existia internacionalização antes. Então, a primeira coisa, Tom, é regular. Regular. Aí você fala, não, mas regular vai ser... Não, regular no sentido de avançar a esfera pública, e isso pode pressupor a estatização, sim. E aquilo que vale para as OS fraudulentas, vale para as filantrópicas. Estatização e desapropriação imediata. Corrupção, Fátima, Tom, Regis, Hélio. Corrupção em OS é desapropriação imediata. Corrupção e filantrópica é desapropriação, estatização imediata. É um serviço público básico da população. Agora, tem um setor que se autonomizou de forma capitalista, Tom. Tem um setor que, de fato, presta para o SUS e presta para o mercado. Então, na verdade, se a gente fosse pensar uma estratégia, Tom, para além da questão regulatória, é rachar esse setor. É meio que obrigar aquele setor que aderiu, que já aderiu, mas mantém a capa da filantrópica, exatamente para contrarrestar aquelas tendências que discutimos no início da nossa conversa, e forçar elas a ir para o mercado e desapropriar. E ir apertando e diminuindo esse setor, Tom, progressivamente. As filantrópicas hoje são braço de apoio ao padrão de acumulação capitalista no setor saúde no Brasil. Não se iluda, Tom. Eu sei que você não se ilude. Eu digo assim, não nos iludamos. Então, minha proposta é regular esse setor, não só o setor filantrópico, hospital privado tipicamente capitalista, hospital contratado e conveniado ao SUS tem que ser regulado. Filantrópica desapropriação imediata. Filantrópica que vem funcionando com regras definidas a partir do Estado, é aqueles setores que estão completamente aderidos ao mercado, espirrá-los para o mercado e estatizar. Ou seja, para garantir, de fato, que a gente tivesse um terceiro setor que não fosse com recurso público. Pô, já viu isso? A filantrópica no Brasil é financiada pelos subsídios, Tom. É uma grana altíssima, que não vai para a administração pública direta do SUS, digamos assim. É para os contratados e conveniados. As relações de propriedade no SUS, Tom, foi um debate que ficou esquecido desde a discussão na 8ª Conferência da Estatização Progressiva. Então, você tem o artigo 196, que fala em saúde como direito social, e o artigo 199, que fala que a saúde é livre à iniciativa privada. Do ponto de vista do direito econômico administrativo, Tom, qualquer política regulatória mais séria tem que ser sob o regime de concessão. Aqui é livre. Então, eu não acho que é ruim a ideia, Tom, da gente ampliar a regulação sobre esse setor, até para ter uma radiografia melhor e fazer um desenho de uma política regulatória que aponte para a filantropia que o nosso projeto quer, de fato, construir. Mas isso, eu acho que precisa de mediação no plano político e institucional, uma linha de acúmulo de força de reforma pública do Estado. O próximo é o Hélio, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós, enquanto usuários da saúde, sabemos que tem o poder do controle através do controle social. Eu te pergunto,
cadê, nesse momento, os conselhos de saúde? Qual o seu papel atual dentro da fiscalização da saúde como um todo? Até porque, até o financiamento, tem que ter aprovação do Conselho, inclusive as atuações de cada instância de governo na distribuição da verba e na produção do serviço, na oferta de serviço. Por que isso hoje não acontece? Hélio, eu não sou a pessoa melhor para responder isso. Segundo... Carlos, não posso te ajudar. Não, claro. Eu posso te ajudar, até respondendo ao Hélio, e óbvio que você vai complementar, mas a gente vai ter no próximo evento nosso, será exatamente participação popular, Conselho de Saúde e movimentos sociais. É só esse preâmbulo, mas você continua. Carlos, por favor. Mas eu acho, Hélio, que essa discussão é muito importante. Tem companheiras e companheiros aqui nesse plenário que têm condição melhor do que eu para discutir, mas eu tive uma experiência na COFIN. Eu fui conselheiro, tive a honra, o privilégio de ser convidado para participar das reuniões da Comissão de Financiamento e Orçamento do Conselho Nacional de Saúde, e, naturalmente, que no último período eu tive que me afastar por motivos profissionais em setembro do ano passado, mas eu tive a oportunidade de participar nesse último período da COFIN. O que eu posso dizer é que, desde o governo Temer, vem havendo uma tentativa de tecnocratização, né, da política de saúde, ou seja, independente dos problemas que os conselhos já tinham de representatividade, de combatividade, né, que cabe, né, aos conselheiros e às conselheiras discutirem nos seus fóruns, e é claro que a gente pode contribuir com o debate, né, mas eu acho que eles têm mais legitimidade do que eu para fazer essa discussão. O fato é que houve essa tentativa, né, de espirrar, não é à toa que o Bolsonaro, né, tentou fechar os conselhos, né, e o Conselho Nacional de Saúde não foi fechado porque a sua legislação, na verdade, é do século passado. Posto isso, dado essa minha participação na COFIN, a minha opinião, Hélio, é que, como eu disse a vocês, dado a gravidade da pandemia e dada a possibilidade de ter sido criada uma janela de oportunidade, né, para que o movimento popular avançasse em defesa do SUS, né, paradoxalmente, por conta da pandemia, eu acho que essa oportunidade não foi aproveitada. E eu vou te dar 2 exemplos bem concretos. O primeiro exemplo foram as eleições municipais. Tá certo? Ou seja, eu acho que no momento das eleições municipais, como habitualmente o Conselho Nacional de Saúde fazia, era importante ter uma carta, né, dirigida, né, ao conjunto dos candidatos, que colocasse a necessidade de fortalecimento do SUS, né, do fortalecimento do controle social de maneira mais clara naquele momento. E colocasse que todo aquele que não defendesse o piso emergencial em saúde para o SUS em 22, na verdade, era um inimigo do SUS, era um inimigo da população, era um inimigo da vacina, ou seja, era um momento, Hélio, do Conselho Nacional de Saúde fortalecer o conjunto do controle social, se colocando enquanto um sujeito histórico, não só de interlocução, mas de direção da política de saúde na pandemia. O segundo elemento, eu já comentei aqui na nossa conversa. Ou seja, não só o Conselho Nacional de Saúde, mas o conjunto do movimento da reforma sanitária, e, ao mesmo tempo que isso é crítica, Hélio, isso é autocrítica, porque eu também sou responsável por essa impossibilidade, eu também sou responsável, né, me acho responsável, né, como militante da Associação Brasileira de Economia da Saúde, embora tenha defendido isso. Eu acho que foi uma fragilidade desse campo,
né, o que eu chamo, Hélio, de bloco histórico sanitarista, não conseguir colocar o SUS como eixo fundamental das frentes populares. Assim como nós erramos, né, na disputa institucional, nós erramos também do ponto de vista do movimento de massa. Nós não tivemos capacidade de convencer as lideranças do nosso campo político, do campo popular, democrático e socialista, a importância de fazer com que o SUS fosse um eixo fundamental de luta do povo brasileiro nessa conjuntura histórica. E, a meu ver, esses dois erros históricos, eles derivam de uma leitura equivocada da conjuntura e uma leitura equivocada de qual era o papel da saúde, dos sujeitos, da militância da saúde nesse processo de mudança de correlação de força em relação ao governo Bolsonaro. Então, a sua discussão, eu sei que ela tem um caráter mais histórico, tem questões importantes para serem discutidas sobre o controle social, sobre a participação social, sobre a democratização da saúde, mas, na conjuntura mais recente, eu acho que erramos, e erramos feio. E esse debate precisa ser feito junto aos conselheiros e às conselheiras. Obrigado. Eu só queria falar que nesses mais uma eventos, né, nossos parlamentares teriam que estar participando para entender o que nós pensamos, o que nós queremos em relação à saúde, e todos os nossos militantes de esquerda deveriam estar dentro dos conselhos para poder fortalecer os conselhos, com as nossas ideias, com o nosso pensamento. Só isso. Tudo bem, Hélio. Micaela, por favor. Ela está me pedindo para ler, porque eu acho que o microfone dela dá interferência. Como enfrentamos a dicotomia luta pelo SUS e luta pelos planos privados, pelos trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras públicos, feitas pelos sindicatos? Uma bela pergunta, também me pergunto isso. Inclusive, eu complementaria: como aceitar que dirigentes nossos recebam um plano de saúde no Partido dos Trabalhadores? Micaela, essa é... Tem a questão da Gunara importante, que é uma divergência que Gunara apresenta em relação à minha leitura, que eu acho importante que seja lida, porque é uma divergência fraterna, mas a divergência de fato existe. Tá. E eu respeito muito a Gunnar e respeito o trabalho que ela desenvolveu, mas minha posição, desde setembro do ano passado, é que o conjunto das entidades da reforma, do Conselho Nacional, essa posição foi derrotada, ficou isolada, e eu continuo achando que foi um erro e estou no meu direito também de colocar a minha visão, mas naturalmente que provavelmente eu esteja errado e os companheiros e companheiras estejam certos, mas eu não posso deixar de colocar a minha posição aqui para vocês publicamente. Micaela, para mim, essa é a questão mais importante que a gente tem que enfrentar, porque, de um lado, a gente tem que ampliar o financiamento do SUS. Então, algumas pessoas acreditam que esse financiamento do SUS, ele naturalmente vai fazer com que os trabalhadores se desgarrem dos planos de saúde. Você amplia o financiamento do SUS, por que eu vou pagar plano de saúde se eu estou sendo atendido com qualidade, enfim, estou sendo atendido pelo SUS? Só que, digamos que esse cenário seja crível, Micaela, você há de convir que ele não acontece da noite para o dia, ele é processual.
Além do mais, Micaela, nós temos uma desigualdade, nós temos uma pobreza, né? Nós temos um quadro de violência social, não é à toa aí a tripla carga da doença, né? Doença infecciosa, né? Doença neoplasia, problemas cardiológicos, acidente de carro, né? Então, se isso é verdade, tudo bem, nós temos que ampliar o financiamento do SUS e desprivatizar o sistema, desmercantilizar o SUS. Isso ficou claro. De outro, né? De outro lado, nós precisamos, na minha visão, Micaela, regular o mercado de planos de saúde, fazer com que os trabalhadores e as famílias paguem menos por esses serviços. O que acontece é que, naturalmente, boa parte desse mercado, Micaela, ele está ligado ao mercado formal de trabalho. Então, a gente tem que, de um lado, fazer com que esse segmento não parasite o SUS, tá? E, de outro, nós temos que ampliar os recursos do SUS e fazer com que, cada vez mais, esse setor seja regulado, porque, se ele for regulado, ele vai querer sair do mercado. É claro que isso implica em outro problema, que é o seguinte, Micaela, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, plano de saúde acabou funcionando como economia popular. Ou seja, você pagou o plano anos. Como é que você vai sair assim do plano agora, depois que você pagou anos e quando você mais precisa? Então tem que ter um duplo movimento, Micaela, ao mesmo tempo. E isso é a expropriação da sua poupança, certo, Micaela? É por isso que essa questão regulatória, Tom, ela não é simples. Porque, na verdade, se você apertar a regulação dos planos empresariais de saúde, você, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai expulsá-los do mercado, você vai inviabilizá-los do ponto de vista capitalista. E aí você fala, mas espera aí, Carlos, mas valeria a pena estatizar esse setor se você já tem um SUS? Você vai criar uma instância de seguro social para uma certa clientela, porque se o Estado estatiza esse mercado, você agora teria um modelo de seguro social dialogando com um modelo de seguridade, e não mais um modelo de seguridade dialogando com um modelo de seguro privado. Então, essa transformação institucional, Micaela, ou seja, como fazer com que esses recursos das famílias, dos trabalhadores, não sejam apropriados pelo mercado quando não lhes interessar mais atuar nesse mercado, é uma questão que nós precisamos pensar. Porque, no fundo, o ideal seria o quê? Ampliar o SUS, aumentar a regulação desse mercado. Esses caras começam a ver que não estão ganhando mais dinheiro, porque, né, não estão ganhando mais dinheiro porque aumentou a regulação. Só que esses recursos são das famílias, Micaela, não são deles. Eles só fazem a intermediação. E fizeram a intermediação durante anos. E hoje, por exemplo, ganham dinheiro na Bolsa. Aí você vai falar, tá, Carlos, eu entendi isso. E os trabalhadores, como é que vai ficar? Eu já falei, Micaela. Os trabalhadores têm esse dilema. De um lado, eles querem parar, eles querem um SUS mais forte, mas eles querem ser atendidos, né, a estratificação de clientela, eles querem ser atendidos de imediato, eles querem um atendimento diferenciado. Então, como é que eu vejo esse movimento? Eu vejo um movimento de conscientização que, no longo prazo, todos estarão expulsos do mercado de planos de saúde. Então, a pessoa se conscientizar disso, pode ser que ela ganhe um novo patamar de consciência de classe, que ela precisa radicalizar a luta em torno do SUS. Eu defendo a questão da regulamentação dos planos de saúde. Agora, tem alternativas mais pesadas, Micaela, que vai de encontro àquilo que a gente definiu na Constituição. Sabe como é que é na Alemanha, Micaela?
Se você opta pelo mercado porque você é jovem, homem, tem renda e é saudável, e, portanto, o preço do seu plano é baratinho, e você não quer contribuir para seguro social, beleza, você entra no mercado. Mas depois, se você quiser sair porque o preço do teu prêmio ficou altíssimo, você já não é tão jovem, você já não tem renda, você ficou desempregado, você tem que pagar uma taxa, um pênalti para voltar para o modelo de seguro social, entendeu? Se você opta pelo mercado quando você é jovem, eu falo homem, tá? Porque do ponto de vista atuarial, o gasto da mulher, como ela pode engravidar, é maior do ponto de vista capitalista dos planos, tá? Não tem nenhum juízo de valor meu aqui, tá? E aí, a gente vai fazer isso? Então veja só, a tua pergunta ela levanta a seguinte questão, além da questão da consciência de classe dos trabalhadores. Como é que a universalidade do SUS não pode, na verdade, atrapalhar a nossa luta pela desprivatização do sistema? Porque a universalidade do SUS hoje ela funciona do ponto de vista da ótica capitalista, ela funciona socializando os custos de reprodução desse mercado. E os trabalhadores, né, como o SUS é subfinanciado e desfinanciado, mas bem posicionados no mercado de trabalho, né, eles continuam optando pelo mercado. E aí eu te falo, nós vamos acabar com subsídios? Acabar com subsídio, Micaela, é um desincentivo a você consumir os serviços privados de saúde. É um outro mecanismo. O Estado vai prestar atenção ao SUS, ele não vai mais subsidiar consumidor de plano de saúde. Então, tem várias medidas que você poderia tomar no plano do financiamento, no plano regulatório, no plano político, tá? Que nos ajudem a resolver essa contradição fundamental que você coloca. Não é uma questão simples, é uma questão difícil, mas eu acho que a gente tem que enfrentar. Hoje, se você me perguntar, eu cravo. Redução dos subsídios, sobretudo na crise econômica, redução dos subsídios, né, no longo prazo, e reduzindo os subsídios, ampliar a regulação dos planos empresariais, acabar com as OS, né, acabar com qualquer forma de mercantilização do SUS, ampliar o financiamento do SUS e regular, Micaela, e regular, sobretudo, sabe quem? O mercado de serviços médicos propriamente ditos. Acabar com a dupla, tripla militância. Você sabe o que o Aloysio Campos da Paz falava, Micaela? Aloysio Campos da Paz era o responsável pelo hospital Sara Kubitschek. Ele dizia o seguinte, ele aceitava o liberalismo médico, tá, Sebastião? Mas ele dizia o seguinte, ou você é médico do Estado, ou você é médico do mercado, ou você é empresário médico. Se você é empresário médico, se você é médico e tem um plano de saúde, você não pode estar empregado no SUS, você não pode ser médico do hospital universitário. Decida-se. Então, a regulação do trabalho médico e a sua inserção institucional é fundamental para ajudar a resolver essa contradição. É claro que ela está instalada também do lado dos trabalhadores. Mas tem um conjunto de mecanismos institucionais, além dos mecanismos políticos do nosso partido, ideológicos do nosso partido, do nosso campo, que podem ajudar na resolução dessa contradição, mas ela não é fácil. Eu arriscaria dizer, por favor, posso estar cometendo uma blasfêmia, que mesmo que nós já tivéssemos numa sociedade bem mais avançada socialmente, o mercado de planos de saúde no Brasil continuaria a existir. Sem subsídio, regulado, mas continuaria a existir. Dada a nossa história, a história das políticas de saúde e das suas instituições.
Bom, vou chamar a Gunnar, por favor, porque eu não vou ter condições de ler o que você escreveu, eu preferia ouvi-la. Tá bom, gente, boa noite a todas e todos. Assim, prazer aqui com vocês. Eu queria dizer o seguinte: concordo totalmente com a análise que o Carlinhos faz, concordo, inclusive, com essas críticas que ele faz. Agora, eu acho que não pode jogar toda essa dificuldade, não. O fato do SUS não ter sido incorporado, né, pela população, a sociedade não compreender mais, não pode jogar isso tudo na conta das entidades da reforma sanitária. Por quê? Eu acho que foi tentado, inclusive a gente fez um trabalho enorme, que começou inclusive antes da pandemia chegar ao Brasil. A gente fez um trabalho enorme das sociedades da saúde coletiva, que são mais ou menos assim, historicamente, quem conduz a trajetória, né, da reforma sanitária, a Brasco, SEBS, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética, nós estamos no Conselho Nacional de Saúde, nós temos uma representação, e a gente começou a trabalhar. Então, junto com o Conselho Nacional de Saúde, nós fizemos o movimento da Frente pela Vida. Claro, foi um movimento por conta da pandemia, mas nesse movimento, o tempo todo, a gente pautou a questão do SUS. Então, Carlinhos, eu acho que muito mais do que essas entidades, a gente não ter colocado isso, os partidos de esquerda não fizeram o seu trabalho. E aí a gente pode colocar, inclusive, o PT. O PT, durante esse tempo todo, não colocou como pauta na agenda a defesa do SUS. O sindicalismo custou entender isso. Eu não sei se entende, se já entende isso, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer essa leitura, mas eu diria que é a dificuldade de se colocar, porque quando se fala em sindicalismo, por muito tempo, plano de saúde era uma reivindicação. Você lembra disso, né? E nunca se enfrentou esse debate. Nunca se enfrentou. Eu acho que talvez tenha tido dificuldade mesmo, e não dá para dizer que foi agora. Isso lá desde 88, em enfrentar essa discussão. Mas eu acho que a defesa do SUS sempre foi assumida por nós, pelas nossas entidades. Entendeu? E se o SUS existe, nós temos uma participação importante aí. Não só as entidades, como também o aparato formador de profissionais de saúde para o SUS, entendeu? É uma briga histórica muito grande, formar profissionais de saúde. E quem leva essa briga, quem vai em frente com isso, são as entidades da reforma sanitária. Então, o aparelho todo formador e a garantia de profissionais, ele fica muito assegurado por essas entidades, que são as históricas da saúde coletiva. Os verdadeiros sanitaristas, né? Não, muito Sebastião, antes de responder o Tom... É uma honra sua participação também. É um prazer para mim estar aqui, mas eu acho que é um debate aberto ali, gente. A gente tem que continuar, entendeu? Mas a nossa intenção é exatamente essa, é debater e de uma forma consistente e ouvindo todas as posições, né? Esse sentido que a gente quer construir, pelo menos dentro desse setorial do Rio de Janeiro, é construir coletivamente, né? E vamos quebrando as nossas contradições, deixando-os aflorar e vamos quebrando e vamos superando uma a uma. É assim que a gente vai construir ideias, socializar principalmente. Tem mais uma pergunta do Tom. Não, tudo bem, mas deixa eu só... não é bem responder, Gunnar, porque, na verdade, Gunnar me ajudou a fazer um reparo e pode ser visto, inclusive, como uma autocrítica à fala que fiz anteriormente, que é o seguinte, realmente a pergunta que Hélio fez foi no contexto dos conselhos, embora no início da nossa conversa eu já tenha falado desse papel vacilante do PT, e Gunnar ajuda a recuperar isso, e acho que a leitura de Gunnar, companheiros, ela está correta. Ou seja, o que apareceu em parte em setores do movimento da reforma sanitária, Gunnar, aí é a minha leitura. Em parte, o que aconteceu
em setores do movimento da reforma sanitária. E, em parte, o que aconteceu no Conselho Nacional de Saúde, para falar do meu partido, do PT, do nosso partido, foi essa vacilação que Gunnar corretamente coloca da dificuldade do PT, historicamente, entender o papel do SUS no projeto de democratização e redução das desigualdades no Brasil. Então, eu agradeço a Gunnar duplamente. A primeira, de estabelecer esse diálogo fraterno com posições aparentemente ou com posições divergentes. E a segunda, de eu fazer um reparo. De fato, na minha resposta ao Hélio, eu transitei no âmbito do movimento, né, dos conselhos das entidades, mas aquilo que apareceu em boa parte no movimento e nos conselhos, naquilo que diz respeito ao PT, é de responsabilidade do PT. Se o Gunnar quiser falar, eu acho que vale a pena, porque o Gunnar segurou Eu concordo, não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Acho que essa crítica vinha já crescendo e acho que faz tempo que a gente avalia isso. No entanto, eu acho também que é importante perceber o quanto também que o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos também, né, estaduais e municipais, também são muito... acabam perdendo a sua essência nesse sentido, entendeu? Pelo aparelhismo, pelo fisiologismo, entendeu? Acabam abrindo mão de batalhar por isso. Eu acho que é complicado mesmo, entendeu? Então, assim, é nosso papel agora trazer de volta essa discussão, aproveitar, teve essa janela de oportunidade, o SUS está desfinanciado, mas ele aflorou, né? Ele aflorou agora, né? Então, aproveitar esse momento. Eu acho que temos que convencer todo mundo que não há outra saída. Não há outra saída para garantir equidade em saúde. Não há outra saída para o Brasil, entendeu? Com essa população que a gente tem, com essa quantidade de pessoas que precisam ter acesso à saúde, com todas as dificuldades, o SUS tem feito alguma diferença. É o maior sistema único de saúde público do mundo, entendeu? Por que os brasileiros não defendem ele? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que os brasileiros não defendem o SUS? Obrigado, Gunnar. Sebastião caiu? Tom, Sebastião caiu, Tom? Mas acho que já voltou. Está voltando. Sebastião? Está sem som. Acho que agora ele caiu de novo. Sebastião? Acho que agora ele caiu de novo. Então, gente, já enquanto o Sebastião não chega, posso fazer uma última pergunta, Carlos? Claro. Fala uma coisa, para parcerias público-privadas, como aquela que acontecem muito na Bahia, para a construção de hospitais e de outros equipamentos de saúde, isso seria uma boa opção para a falta de recursos públicos ou isso é uma armadilha? O que você acha sobre esse tema? Então, Tom, é a velha questão da austeridade fiscal e as estratégias de sobrevivência dos gestores, sendo saúde um tema delicado para a população, nesse quadro que Gunnar descreveu. Se você faz uma operação, dados os recursos escassos, com o setor privado, visando garantir o atendimento público universal a partir desse mecanismo de público e privado. Então, Tom, é difícil responder, companheiro. É muito difícil responder a sua pergunta. Eu acho que não dá para a gente se render ao pragmatismo, Gunnar. Eu acho que o gestor
o gestor do campo democrático, popular e socialista, ele não pode se render ao pragmatismo, ou seja, ele tem que apontar para soluções que, por exemplo, possam estar, nesse caso específico, Tom, mitigando o desfinanciamento do SUS. Tá certo? Então, ele precisa estar se movimentando em direção a superar aquela situação que o coloca na necessidade de fazer esse joint venture. Então, ele não pode se render ao pragmatismo, ele não pode se render ao curto-prazismo, ele não pode se render à agenda fiscalista. Tá? Isso de um lado. De outro, Tom, eu acho que ele também não pode abrir mão, Tom, de promover inovações institucionais que necessariamente podem passar por essas, mas não apenas por essas, inovações institucionais no curto prazo que lhe permita, né, dialogar e garantir a prestação de serviços coletivos básicos à nossa base social. Então, eu diria a você que, nessa conjuntura política, Tom, qualquer saída municipal, Gunnar, e aí a questão das regiões de saúde, Tom, podem ser importantes no nosso programa, tá? Ou mesmo qualquer saída no plano regional, Tom, podem estar fadadas ao fracasso se elas não estiverem articuladas a um reordenamento da política econômica e da política de saúde em nível nacional. Então, isso exige, eu acho que isso exige responsabilidade, Tom, do campo popular, democrático e socialista, que se de um lado, reitero, companheirada, a gente não deve se render ao pragmatismo fiscalista curto-prazista, no curto prazo, a gente deve, né, nessa situação, procurar soluções de médio e longo prazo que possam estar superando essa situação que nos leva à inovação institucional de curto prazo, que eventualmente pode passar por essas estratégias, Tom. Ou seja, eu particularmente, que me filio ao campo socialista do partido, examinaria caso a caso, sem perder de vista esse todo. Tá certo? Num plano mais abstrato, Tom, eu sempre acho, Gunnar, que essa articulação do Estado com o mercado na área da saúde, e aí, Tom, se sua pergunta me permite ir para um outro tema que não discutimos aqui, que é o complexo econômico-industrial da saúde, hoje denominado dessa maneira, já foi complexo médico-industrial, já foi complexo produtivo em saúde, agora arrumaram um novo apelido. Eu acho que o papel do Estado, Gunnar, tem que ter centralidade. Seja, Tom, por conta da necessidade de regular os oligopólios que operam nesse setor, seja a necessidade de planejar esse setor à luz da necessidade de saúde da população, né, brasileira, e agora na pandemia ficou mais claro, né, e da brasileira e da própria saúde, né, dos povos de maneira geral. Então, de um ponto de vista, Tom, estratégico, é romper com a política de austeridade fiscal para o Estado retomar suas condições de financiamento e esses problemas que aparecem hoje nos municípios e nas regiões possam ser resolvidos no plano nacional para que a gente tenha economia de escala, mas que a gente não seja sectário em algumas experiências locais que estejam preservados, digamos assim, o nosso projeto. Do ponto de vista do complexo produtivo em saúde, Tom, essa articulação com o mercado ela pode até existir com os capitais nacionais. Imaginando que na fase da globalização financeira e da financiarização,
né? A nossa briga maior é com o imperialismo, com os capitais internacionais. Por isso que eu disse que era estratégico, Tom, a gente romper com a internacionalização do mercado de serviços hospitalares, em particular, e com o mercado de planos de saúde. Então, eu teria uma visão, digamos assim, sem querer discutir o caso chinês no detalhe, né? Eu teria uma visão, nesse caso, parecida com o modelo chinês, da gente fortalecer o Estado sem abrir mão de dialogar com os capitais particulares, mas tendo a hegemonia do processo. Mas, para isso, Tom, a gente tem que fazer as reformas estruturais, ou pelo menos a reforma tributária. E você sabe melhor do que eu que, para a gente fazer uma reforma tributária progressiva nesse país, que os ricos contribuam mais, a gente precisa ter um movimento de massa com uma qualidade completamente diferente que a nossa geração assistiu, embora eu seja um pouco mais velho que você. Então, a sua pergunta não é fácil, Tom. O mesmo vale para a questão das OS, Tom. Por isso que a gente tem que entender que esse setor não é monolítico e que a gente tem que ter uma estratégia clara de desmercantilizar o SUS e desprivatizar o sistema, mas que isso não vai ser feito por decreto. Sebastião, voltou? Eu voltei, mas eu prefiro que você conduza, porque eu estou realmente, como todo precariado, com uma internet precária. Tá bom. Então, gente, vamos chegando aqui às 8 horas da noite. Não vejo mais perguntas no chat. Vou ver aqui, o Amaral fala alguma coisa. Não é pergunta. Então, eu convido o Carlos a fazer as considerações finais e encerrarmos nosso evento. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do Setorial Estadual de Saúde do PT do Rio de Janeiro pela iniciativa no campo da formação política. Quero também, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas companheiras e gostaria de fazer uma sugestão, até pelo debate suscitado, Tom e Sebastião, aqui hoje, né, com a professora Gunnar, a companheira Gunnar. Eu acho que seria importante convidar a Gunnar, né, nesse debate mais amplo, né, na linha que foi feito com a companheira e professora também, Ana Costa, né, para fazer essa discussão em torno da própria reforma sanitária e como é que, à luz da luta política concreta que se deu, né, na Frente pela Vida, nessa luta agora contra o governo Bolsonaro, em defesa de recursos do SUS na pandemia, eu acho que daria continuidade ao debate feito pela Ana Costa nessa perspectiva mais histórica da reforma sanitária, trazendo alguns conceitos fundamentais para nós, como é o conceito de saúde ampliada, né? E da determinação social da doença, né? Me corrija, Gunnar, se eu estiver errado, mas Gunnar é professora de epidemiologia, não é isso, Gunnar? Então, essa discussão, né, das condições de saúde da população brasileira hoje e inclusive, o que vai acontecer, Tom, a partir aí da pandemia e da assistência que vem ocorrendo do SUS, seria talvez um tópico muito importante para dialogar com a militância petista aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Sinta-se Carlos. já no convite. Obrigado por sua Prazer, presença. obrigada, é um prazer. Fico disponível aí quando vocês quiserem. A gente pode conversar assim, sobre isso. Gunnar brilhantou nosso evento também. Convido todos a participar do nosso próximo encontro, que vai ser na próxima semana, na quinta-feira, dia 16, às 18 horas, sobre participação popular. E com isso, finalizamos nosso evento. Muito obrigado a todos. Um abraço, gente.
Fora Bolsonaro. Fora Fora Bolsonaro. Bolsonaro! Fora! Obrigado, Viva o pessoal. SUS! Muito boa disposição. Um abraço. Abraço para todos aí. Valeu, Amaral.